Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, e a minha parceira, olha só, Tainá, professora de espanhol. Estão reconhecendo? Eu acho que eu gostei tanto de trabalhar a aula anterior com vocês que eu quis ficar mais um pouquinho. Exatamente, isso é muito bom, amadinhos. Vamos lá para a nossa aula 52. Ó, aula 52 é a parte de gramática, nós vamos introduzir crase, né? Trabalhando aqui, casos em que a crase é obrigatória e casos em que a crase é facultativa. Então, passando aqui, como sempre a gente tem um texto, né? Esse texto aqui é o texto atual. Para quê, amadinho? Aqui para adquirir mais conhecimentos, para você dissertar na hora da sua produção, da sua redação. Beleza? Vou ler para vocês. Olha, a professora Tainá, preste atenção, hein? Como superar a cultura do imediatismo tão presente em nossa vida? A cultura do imediatismo é um comportamento progressivamente ansioso e desconectado das pessoas. Uma pessoa imediatista ignora o passado e vê o futuro como incerto. O problema principal é se fechar para as lições do passado e não planejar o futuro. Com o avanço da tecnologia e das redes sociais, temos a impressão de que tudo é para agora. Nada pode esperar. O simples fato de ficarmos minutos sem sinal de internet ou de esperar um pouco mais pelo download de um arquivo nos tira do eixo. E isso nos torna pessoas demasiadamente ansiosas, porque além das demandas crescentes, ainda temos que dar conta de fazê-las num prazo irreal. Quem se torna uma pessoa com esse tipo de comportamento terá dificuldades de se relacionar com os outros, podendo desencadear ansiedade e depressão ao longo do tempo. Quais as características de uma pessoa imediatista? Vamos ver se a gente se identifica com algumas características dessas? Apego aos conteúdos das redes sociais, não suportando ficar longe do seu smartphone, por exemplo. Pautam suas vidas pelo que vêm as outras pessoas postando. Dificuldade para lidar com frustrações. Transfere a satisfação instantânea das redes para a vida pessoal, relacionamentos, saúde, bem-estar e outros assuntos que muitas vezes demoram mais tempo para serem resolvidos. Baixa capacidade de refletir sobre os problemas e desafios. Como não tem tempo para pensar, as decisões sempre são tomadas com base em análises superficiais. E esse comportamento pode prejudicar significativamente a nossa vida e saúde mental. Então, o tema imediatismo, o tema excelente para estudar, pesquisar. Ficou curioso? Quer saber mais? Está aí o link para você falar sobre como superar a cultura do imediatismo tão presente em nossa vida. Né? No nosso dia a dia, a gente fica só ligado. Se está fazendo algo, está ocupado, fazendo uma comida, às vezes já deixei até queimar arroz. Que é ligado no WhatsApp. Exatamente. E sempre está ali, na correria. Os vídeos. Os vídeos. Opa, chegou uma mensagem aqui, vou lá ver, os vídeos, notificação. Qualquer coisa a gente para de fazer e acaba tirando o nosso foco, né? A gente meio que se desliga. Totalmente. Eu já fiz cada besteira, esquecendo, gente. Eu vou fazer alguma coisa e no meio do caminho o celular toca, eu pego o celular, acabou, eu já esqueci o que eu ia fazer. Então, assim, nós vivemos esse apego. Infelizmente. E não são só vocês, viu, galera? A gente também. Todo mundo. Então, vamos estudar imediatismo para mais uma temática que, de repente, pode constar no Enem, né? Isso. É um tema bem da atualidade. Beleza? Então, vamos ao nosso conteúdo, né?
crase, aí você vê assim, mas o que é crase? Falamos tanto, né, de crase na última aula de regência. Exatamente, de regência. Vamos ficar aqui para conversar com eles. Isso. Aquilo com nossos amadinhos. Para eles olharem pra gente lindas. Olha só, a gente aqui, ó, falando de crase. Vamos analisar, amado. Crase, você pensa que é o acento? Não é o acento. Não. O nome daquele acento é grave. A gente já teve essa aula, né? Acentuação gráfica, eu já falei aqui que na língua portuguesa nós temos 3 acentos gráficos, que é o acento agudo, que é para avisar, né, o som aberto, e o acento circunflexo, que não é o chapéuzinho. Não é o chapéuzinho do vovô. É para indicar o som fechado. E o acento grave, é grave, hein? Para indicar a crase. Mas o que é crase, amada? Aí vem aquele questionamento, ó. Nós temos 2 vogais idênticas. Exatamente. Iguais. Qual é essa vogal? Que é preposição e que é também artigo, que também é um pronome. Eita! Ela é tudo isso. Tudo pequenininha, isso, tão hein? Pequena, né? Então você vai lá, tem um a preposição, mais o outro a, que pode ser pronome, pode ser o artigo. O que vai acontecer? Vão, ó, se juntar. Juntar. Uma fusão, olha só, olha que coisa feia, né? Que eu uma conexão. Exatamente, juntinhos assim, ó. Tá certo? Então, para marcar que ali tem 2 vogais idênticas, usa-se o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Exato. Agora sim, vamos lá ao esquema. Mas sabia, amadinha, antes de a gente ir para o esquema, você falando de sinais, de acentos, né? Você sabia, amadinha, que em espanhol só temos um acento? E qual é o acento, amadinha? Só o acento agudo. Que ele, na verdade, nem é para indicar, como na língua portuguesa, que a letra é aberta. É só, ele funciona como acento diferencial, para diferenciar uma classe de palavra da outra. Que interessante. Né? Ó, aprendendo agora. Exatamente. Então, vamos lá ao nosso esquema aqui, para você observar na tela. Você tem aqui, amadinho, joga aí na tela, eu tenho crase. O que é a crase? É a preposição mais o artigo feminino a ou as, mais pronome demonstrativo. Tá certo? Que pode ser o pronome demonstrativo a e o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Tá bom? Por isso que fala assim, inflexões. Que é a fusão de vogais idênticas e aparece marcada pelo acento grave. Você consegue, amadinho? Olha só o azul agora, ó. Esse assunto aqui, ó. Acento grave, tá bom? A mais A, que é igual a A. Beleza? E professora, na hora da leitura, isso vai influenciar? Não influencia não. É A mesmo. Eu não preciso ficar como... Não precisa, amadinho. Fui à escola, ó. Né? E ali tá marcando assim, ó. Fui à escola. Mas, tipo assim, isso é pra dar macete pro aluno. É a dica, né? Aí, opa, já sei que a professora tá demorando nesse A. É porque tem um acento grave. Então, vamos lá. Em língua portuguesa, fundimos a vogal A, que pode ser preposição, olha só, preposição, artigo ou a inicial do pronome demonstrativo, aquele e suas variações. Temos aqui 3 exemplos, ó. Eu fui à farmácia. Você lembra da aula de regência, Madil? Você prestou atenção que lá tinha o verbo ir? Lembra do verbo ir? Então, aqui, ó, fui é o verbo ir. E qual era a preposição que o verbo ir pedia? A preposição a. Então, aqui, ó, o a preposição mais o artigo. Por que é o artigo? Eu sei que é artigo. Porque farmácia é o nome feminino e admite o artigo a. Tá certo? Aqui o verbo referir também vai pedir a preposição a.
Então, aqui eu tenho também o verbo referir a mais a. E o verbo assistir, lembra que eu falei? Olha, presta atenção na preposição que cada verbo rege, tá certo? Então, assistir... No sentido de ver. De ver, presenciar, nós temos o quê? A preposição a. Só que esse azinho aqui, ó, é do verbo, ou verbo não. O que é isso? Que verbo, Marta? Do pronome demonstrativo. Aquele que começa com A, tá certo? Vou colocar o aquele aqui pra passar minha vergonha, tá bom? Que eu falei que a gente falou muito de verbo, a gente tá falando verbo, exatamente, o verbo tá aqui na minha mente. E a Amadinha ali tá dizendo, fique ligada, Amada, presta atenção no que tu tá falando, tá certo? Vamos lá então, Amadinho, curiosidades aqui. Vamos para curiosidade. Não confunda o a artigo, o a preposição e o a pronome demonstrativo. O artigo a ou as, ele é usado antes de substantivos, ou seja, os nomes femininos, e diante de alguns pronomes, concordando em número, ou seja, singular e plural. A menina, a rua, a felicidade, a saudade, as casas, as tristezas, as belezas. Então aqui, ó, vocês vão observar que todo esse azinho antes desses nomes são o quê? Artigo, tanto que vai flexionar, vai concordar em número, né? E em gênero também, beleza? Ó, a menina tá no singular. E é feminino. E é feminino. Rua, a mesma coisa. Casa está no plural e o determinante, que é o artigo a, também está fazendo a sua concordância. Beleza? Então, tomem nota de tudo. Agora, preposição. Nós temos aqui a preposição a. Diante de outras palavras que não admitam o artigo, preste atenção nessa fala aqui, ó, ou com as quais não concorde, indicando subordinação entre os termos. Aqui, Amadinho, eu tenho o quê? Verbo e tenho palavras, nomes masculinos, tá certo? Aqui também eu tenho pronome. Aí você vai prestar atenção. Então, o verbo a partir. Aí, quando tem a partir, esse aqui não é preposição, não é artigo, mas sim preposição. O que tem na frente? Verbo. Tá certo? Verbo. E o verbo não admite artigo, ele admite o a preposição. O que nós temos aqui? Começar. Começar é o quê? Verbo. Verbo também. Então, aqui, Amadeu, é o quê? Preposição. O que nós temos aqui? Nome, né? Masculino, nome próprio, nome de masculino. Eu tenho João. João. Esse a, João, é o quê? Esse a é preposição. Tá certo? Não é artigo. Qual é o artigo ideal para o João? É o artigo o. E o que apareceu aí? O a. Então você já sabe que o artigo para o João e Pedro é o e não a. Então se aparecer a, já sabe que é preposição. Todas estão no plural. E o que acontece aqui? O a permaneceu, continuou no singular. Então qual é a função desse a? Preposição também, tá bom? Ele está diante de uma palavra que está pluralizada, certo? Vamos lá para outra. Eu tenho a palavra cavalo e tenho a palavra pé. O que acontece? É substantivo também, é substantivo masculino, nome masculino. O que vai acontecer que está na frente? A preposição. Beleza? Mais um macete aqui para vocês agora com o pronome demonstrativo. Quando substitui um substantivo feminino, nós vamos usar o a. Conheço a que está de azul. Mas que esse a? Ele está se referindo à garota. Conheço a garota que está de azul. Vi a de cabelos loiros na feira ontem. Vi a mulher de cabelos loiros na feira ontem. Então, você já está percebendo que aqui esse azinho é o pronome demonstrativo, né? Olha só,
olha só, quem que está demonstrando o quê? A garota que está de azul, a mulher de cabelos louros, tá certo? Pronome demonstrativo. Agora, vamos lá então, dando sequência. Estão gostando? Temos aqui o seguinte, ó. A crase com pronome demonstrativo, a ou as, depende apenas da regência. Viu só como era importante? Como é importante a regência na nossa vida? Exatamente. Comi a que estava madura. Comi o quê? A fruta que estava madura. Sem crase. Por quê? Porque o verbo comer, ele não vai exigir uma preposição. Não vai exigir por quê? Porque o verbo comer ele é verbo transitivo direto. Ele pede o complemento, mas sem uso da preposição. Por exemplo, comi fruta, comi banana, comi o quê? Uma salada. Comi laranja. Comi laranja, comi um abacate com leite em pó. Muito bom. Eu acho que eu já até com fome, né? Então, assim sendo, o A da primeira frase é apenas pronome demonstrativo. Agora vamos aqui. Amadinho, faltou aqui o if, mas eu coloco para vocês, ó. Refiro-me a de cabelos louros. Refiro-me a garota de cabelos louros. Por que tá com crase, né? Olha só, o verbo referir-se exige a preposição a. Por isso que aqui, ó, tá com acento indicativo de crase. Beleza? Porque o verbo referir tem um a e cadê? Garota é o que, amados? Um nome feminino. E admite o a. Então, a preposição mais o a pronome, acontece o quê? A fusão, crase, né? Assim sendo, o a da primeira frase é ao mesmo tempo preposição mais o pronome demonstrativo. Beleza? Pronome demonstrativo a. Ok? Sua casa é igual a do Pedro. Sua casa é igual à casa do Pedro. Com crase, né? Pois o nome igual exige a preposição a. Igual a quê? Verbo transitivo indireto. Exatamente. Sendo assim, o a da primeira frase é o quê? Ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo. Muito fácil, né? Vamos ver. Refiro-me. Lá vai. Meu pai até. Esse negócio... Eu grifo aqui, na verdade, não estou grifando, mas eu estou colocando o if. Refiro-me. Inclusive. Colocação pronominal. Aí vai ter uma aula exclusiva para isso. Beleza? Refiro-me àquele rapaz de cabelos louros, com crase, pois o verbo referir-se, já foi dito, né? Exige a preposição a. Assim sendo, a inicial é pronome e ao mesmo tempo preposição a e a inicial do pronome demonstrativo. Beleza? Muito fácil. Aqui. A crase com o pronome demonstrativo aquele, suas flexões, ou seja, aquela, aquilo, depende apenas do quê? Da regência. Comi aquela fruta que você trouxe, sem crase, pois o verbo comer, ele não exige preposição. Assim sendo, a gente viu, né, no outro exemplo, que o comer não exige preposição. Assim sendo, o a inicial do pronome é apenas o a inicial do pronome demonstrativo. Exatamente, que é o quê? Aquela fruta. Exato. Exato. Refiro-me àquele rapaz de cabelos loiros com crase, pois o verbo referir-se exige a preposição. Assim sendo, o a inicial do pronome é, ao mesmo tempo, preposição a e a inicial do pronome demonstrativo. É, porque houve aquela fusão, né? Juntaram-se. Estão lá juntinhos, agarradinhos, tá? Ali tá a preposição mais o início do pronome demonstrativo, que também começa com a. Exato. Tá certo? Olha, amado, mais uma aqui para vocês. Nós temos o seguinte, ó. Seus cães são iguais àqueles que vi ontem no veterinário. Ó, com crase. Olha só, pois o igual exige a preposição a. Aí ele vai lembrar também da regência nominal.
Isso. Né? Aí nós temos aqui, sendo assim, o A inicial do pronome é, ao mesmo tempo, preposição e pronome demonstrativo. Beleza? Sempre você vai observar o nome ou o verbo. Se pedir preposição, e observe qual é a preposição que pede. Sempre analisando a preposição a. Vamos aqui agora, crase com artigo. Então, basta observar se há um tempo solicitando preposição e outro que admita o artigo, ligando entre si. Eu obedeço a meu pai. A preposição exigida pelo verbo obedecer. Antes do nome masculino. Masculino, que é pai aí, né? Isso. Eu amo a mamãe. A artigo diante de uma palavra feminina e o verbo amar, ele não pede preposição. Tá certo. Eu obedeço a mamãe. A preposição exigida pelo verbo obedecer e a artigo diante do substantivo feminino. E aí o verbo obedecer, ele pede sim, né? Exatamente. Isso. Aí o macete para vocês, um bizu. Ó, ai, será que eu obedeço a mamãe vai ter ou não vai ter o acento indicativo de crase? O que você vai fazer, Amadinha? Você vai colocar, em vez de mamãe, você coloca papai. Ó, eu obedeço ao, olha só, ao papai. Então já sabe que quando se colocar mamãe, terá o acento indicativo de crase. Vamos lá, regras que facilitam a observação. Ó, a primeira regrinha nós temos o seguinte, com nomes próprios de localidade. Viagem à Lua, olha só, e voltarei a Campina. Olha só, o macete, ó, volta da, tem crase. Presta atenção. Volta de, crase pra quê? E aqui, ó, foi usado vindar. Ó, vai ficar soa ruim, né? Mas olha só, presta atenção, Matheus. Eu acho que eles entenderam. Mas ó, se você utilizou vindar, mas é melhor falar volta da, tá, Matheus? É porque o nome da localidade admite o artigo, logo admite crase, né? A fusão. Para ficar mais fácil, vindar, crasear, vender, crase pra quê? Mas eu prefiro assim, volta a dar tem crase, volta de crase pra quê? É, eu também prefiro. Haverá crase nas locuções femininas, adverbiais, de modo e de tempo. Então, nós temos aqui as locuções adverbiais femininas. À vontade, à toa, às pressas, às escuras, à disposição, à francesa, à milanesa, à tarde, à noite, às 12 horas, à meia-noite. A milanesa. Exato. Eita, a milanesa, tô com fome. Tá com fome. A aula iniciará às 7 horas. Ó, esteve na escola às 13 horas. Então, ó, locuções femininas indicando modo e tempo. O que vai acontecer? Haverá crase, né? Nas locuções prepositivas também. À espera de, à procura de, à margem de, às expensas de, à cata de. Então, nós temos aqui, aquela guerreira mãe estava à espera de um grande milagre que salvasse a vida do seu filho. Então, aí nós temos uma locução prepositiva. Se a locução prepositiva, Maria, sempre vai terminar com uma preposição. Ó, espera de. As locuções conjuncionais, ó, à medida que, à maneira que, à proporção que. O que nós temos aqui, amadinhos? Ó, terminando com uma conjunção. Então, à medida que o tempo passa, vamos envelhecendo. Ai, ganhando, ó, mais experiências. Então, nós temos casos agora em que a crase é facultativa. Posso e não posso usar. Exatamente. Temos aqui com o pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Então, nós temos aqui, ó, vai ter um momento que algum gramático pode colocar e o outro não colocar. Então, por isso que fala facultativa. Tá certo?
Então, refiro-me à sua irmã. Então, esse azinho aqui, ó, preposição. Refiro-me à sua irmã. Aqui, ó, tem o quê? Preposição mais o artigo. Falei à sua secretária. Esse azinho aqui é preposição. Falei à sua secretária. Aqui eu tenho a preposição mais o a artigo. Tá certo? Se você escrever a sua secretária sem preposição, está correta. Calma aí. Sem acento grave está correta e com acento grave também está correta. Beleza? As duas formas estão aceitas. São aceitas. Com nomes próprios femininos também a crase é facultativa. Refiro-me a Maria ou refiro-me a Maria. Mas se houver um determinante, aí sim a crase será obrigatória. Refiro-me a Maria da farmácia. Então não é qualquer Maria, é a Maria da farmácia. Muito bem. Agora aqui, ó. Após a palavra até. Tava demorando, sabia, Madinha, que eu tô maior? Às vezes trava a língua aqui. Eu também. Mordo a bochecha, mordo a minha língua pela fé. A crase é facultativa, desde que haja preposição a na frase, ó. Fomos até a farmácia, fomos até a farmácia. O que acontece? Ó, olha só, mas conheça até a mãe do Alberto, não precisa do acento indicativo de crase. Beleza? Prestar atenção, Amadinho. Posso fazer uma pergunta? Posso já até fazer uma avaliação? Eu acho que já pode. Uma avaliação só de crase? Vai ser ótimo, né? Então, olha só este exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esta imagem aqui. Eu vos declaro craseados. Olha só. E o um ali, quem que ficou chorando, hein? Olha bem essa imagem. Nós vamos analisar essa imagem aqui, ó. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. O que nós temos aqui? Preposição mais o artigo. O artigo feminino. Tá certo? Então, pra que é isso aqui? O que ficou o ozinho lá chorando? Amadinho? Quando eu tenho a preposição mais o a artigo, o que acontece? Você é necessário fazer uso do acento grave. Tá bom? Mas aí a gente vai falando aqui, mas o que é crase? É a fusão de duas vogais idênticas. Exatamente. Agora... Por que será que esse O chorou? É porque ele não vai juntar. Exatamente, porque o O... Ele não vai fazer a fusão. Não vai fazer a fusão. Ele vai ficar do ladinho. Pode ficar do lado. Pode até fazer aquela... Ai, meu Deus do céu. Ops. Vou tomar uma aguinha aqui rapidamente. Calma, você me pegou. Rapidamente aqui. Ninguém viu, ninguém percebeu. Mas esse O ali, coitado, gente. O O tá desesperado, chorando. Que dó do bichinho. Agora que eu já tomei a água, Amadinho, é o seguinte. Lembra que diante de palavras masculinas, presta atenção, não se usa o acento indicativo de crase, né? Não tem. Como que vai fazer? Só é crase, fusão de letras iguais. Letras iguais. Ó, como aconteceu? Do aquele, aquela, aquilo, do pronome demonstrativo, tá certo? Por quê? Porque lá aquele começa com que letra? Com A. Com A? Então, dá pra fazer a fusão. Fica estranho, né? Aquele. Exatamente, vai ficar aquele. A Junta pronúncia tudo. não muda em nada. Então, nós vamos fazer uma brincadeira com os amadinhos. Eita. Vamos lá. Li a revista. Tem crase, com crase ou não? Presta atenção. Li a revista. E aí? E aí, amadinho? Se eu falo li a revista, eu tô com dúvida. Eu vou substituir a palavra revista por livro.
Olha aqui, ó, leia aí. Ó, repita. Eu falei, li a revista, agora vou trocar por livro. Li o livro. Eu não li ao livro. Exatamente. O que acontece? Eu vou colocar o acento indicativo de crase, amada? Não. Não. Aí você observa lá no verbo ler. Ó, li. Li o quê? A revista. O verbo transitivo direto. Ele vai exigir um complemento, mas sem auxílio de preposição. Tá Mas certo? se eu fui a Vilhena? Ai, fui a Vilhena. Aí, ó, voltei de Vilhena. Ó, aquele macete. Vim de... Ó, vim de... Veio de... Vilhena. Ah, então usei o de. Aí, ó, não encaixa. Ó, localidade. Se você volta da, terá crase. Volta de, sem crase. Beleza? Vamos ver. Agora eu não quero Vilhena. Vamos. Quer ir mais longe? Mais longe. Bahia. Eu voltei de Bahia ou da Bahia? Eu voltei da Bahia. Então, o que vai acontecer? Aí você vai lembrar de outro macete, né? Olha, local, se volta, local, né? Localidade, lugar, geral, lugares. Se você usar o da, crase, volta crasear. É. Se você usar o de, crase pra quê? Faz essa brincadeira, né? É. Vamos ver outra. Nós temos aqui, ó, vamos supor, fui aqui, a praça. Eu acho que tem crase. Por quê? Porque eu voltei da praça. Exatamente, mas se ele não lembrar desse negócio assim, dessa dessa dica, você vai olhar a regência do verbo. E é o verbo a regência verbal. Exatamente. Ó, ele é um verbo transitivo indireto. Aí, ó, olha só. Fui a algum lugar. Exatamente. Ele pede, ele rege a preposição a. Sabe como eu aprendi também, amadinha? Sempre fazer aquela pergunta. Quem vai a algum lugar. Exatamente. Agora, se fosse em, era outra coisa. Mas aí vai ser vai ser o adjunto adverbial que a gente pode usar com outros verbos. Com verbos intransitivo, que você já sabe que usa o adjunto adverbial. Tanto que vai mudar a preposição. A preposição sempre em. Tá certo? Aí você chega ali. Cheguei à feira. E aí? Crase ou não? Não vou falar, vou ficar calada. Crase não, tem? Ó, cheguei ao colégio. Olha só, se eu substituir, ficar ao, então na feminina vai ter o quê? Ocorrerá? A crase. Vai ter o acento indicativo de crase, que é um acento grave. Estão entendendo, amadinho, esses macetes? Sempre troca, se você tiver com dúvida, troca por um masculino parecido. Não é? Exatamente. Então, onde ocorrerá crase? Nas palavras femininas, tá bom? Nas palavras femininas, sim. Por quê? Porque admite o artigo a. Tá certo? Exatamente. E com os pronomes demonstrativos. Também. Por quê? Começa com a letrinha A. Qual a outra que a gente pode falar aqui pra ele também? Agora... Tic-tac funcionando aqui. Agora eu não vou lembrar. Gente, pois é, são tantos, mas assim... é muita informação. É muita informação. É muita informação. Mas tá aqui algumas dicas pra vocês. Essa é a nossa primeira aula de crase, amado. Relaxa. Temos mais uma. Muitos mesmo, tá certo? Então, daqui a pouco, a gente retorna para nossa revisão, tá certo? Até lá!